período que marca a transição da infância para a fase adulta. E este processo é caracterizado por alterações marcantes no corpo tanto das meninas quanto dos meninos. Mas como abordar um assunto que ainda é tabu para muita gente, principalmente para as crianças que estão vivenciando estas mudanças? É o que nós vamos ver a partir de agora aqui no nosso VT. Solta aí, vai! O que uma pipoqueira elétrica tem a ver com o ovário de uma mulher? Essa foi a forma lúdica que a psicóloga Jacira Castor encontrou para dar aulas sobre o sistema reprodutor feminino com esse grupo que tem entre 10 e 11 anos de idade. A gente também vai ter que falar, lógico, de ovulação, de fecundação, né? E não é fácil a criança entender. Aí, para a gente entender o que é uma ovulação de fato, de uma forma bem pedagógica, né? Para que isso fique realmente por associação de aprendizagem na cabecinha deles, a gente usa a pipoqueira. Né? A pipoqueira, em associação, representa o ovário. Os óvulos dentro do ovário são os grãos de milho. E o hormônio que a gente fala tanto, isso é hormônio, esse menino está com muito hormônio. Pronto, os hormônios geram mudanças físicas, psicológicas, emocionais. E aí, para eles entenderem essa mudança física, que começa com a ovulação nas meninas, aí é aquela história da primeira pipoca que explode lá dentro da pipoqueira, é o primeiro óvulo que sai de dentro do ovário e começa o processo de dar origem ao ciclo de 28 dias, da menarca, da menstruação, e aí a gente vai caminhando e fantasiando junto com eles. 2 vezes por semana, a especialista vai para a sala do 5º ano desta escola particular em João Pessoa para desenvolver o projeto Puberdade e Adolescência. Por aqui, um pedaço de papel amassado simula o espermatozoide para ensinar o processo de fecundação. É o apoio perfeito da professora Adilis nas aulas de ciências, diante de tantas perguntas sobre o assunto. Os hormônios nessa faixa etária estão muito aguçados. E aí a gente não pode deixar de trabalhar uma coisa que é da idade, né? Que é da faixa etária. Então a gente trabalha, como a Jacira falou, de uma forma mais prática, pedagogicamente, não é? Mas de uma forma mais lúdica, mais tranquila, fazendo com que eles entendam, não é? Sem precisar achar que é um tabu, como a gente aprendeu, né? Uma coisa que a gente não poderia falar. E hoje em dia é falar de forma simples, natural, e eles chegam em casa, eles deixam até a família mais tranquila nesse sentido. Dessa maneira, a turma entende tudo nos mínimos detalhes e surpreende quem ouve o que eles têm a dizer com tanta segurança. Eu aprendi o que acontece dentro do nosso corpo. Eu achei que foi fácil, porque a Cira ela ensina muito bem. Foi muito bom aprender com ela, porque ela nos ensinou tudo direitinho, como a gente deve aprender, e falando como a gente entendesse. Eu aprendi que as pessoas, quando elas têm uma certa idade, elas já mudam para o corpo adulto, elas já estão passando para o corpo adulto. Ou seja, e isso é chamado de adolescência, que está entrando na puberdade. A puberdade, a gente prepara a gente para a vida adulta. Eu aprendi que a adolescência ela começa por volta dos 10 anos e nesse período tem mudanças físicas e psicológicas também. A pessoa vai ficando mais madura, geralmente nas meninas acontece a primeira menstruação, que o nome é menarca, e nos meninos a primeira ejaculação. E é aqui na escola onde surgem as principais dúvidas, inclusive sobre o tema puberdade. A informação passada da forma correta é sinônimo de saúde para esses meninos e meninas. É que quando a gente sabe exatamente o que acontece com o nosso corpo, a gente tem mais domínio sobre ele. A escola tem um papel importantíssimo, né? Não só na educação acadêmica dessas crianças, como também na educação sexual delas. Então, ter professores engajados nesse assunto, tratar desse assunto com naturalidade, tentar ser o mais criativo possível, o mais lúdico possível nesse momento das explicações cabíveis, faz
toda a diferença na vida dessas crianças. Vamos ter crianças crescendo com o conhecimento do seu corpo, se empoderando sobre o que está acontecendo com a sua transição do seu corpo, fazendo com que eles possam administrar isso da melhor maneira possível. Esse ginecologista explica que a puberdade é um período de muitas mudanças. E o que mais esses meninos e meninas precisam é de apoio para entender essa fase da vida. A puberdade é aquele período que vai entre 8 e 13 anos. Nessa fase dos 8 aos 13 anos é onde que nós vamos observar as mudanças, das características do corpo da criança. Seja nos meninos, seja nas meninas. Os meninos entre 9 e 14 anos, as meninas um ano antes, entre os 8 e 13 anos. E nessa fase é importante saber compreender, orientar, apoiar e deixar muito bem claro e muito bem esclarecido para essas crianças que todas vão passar por esse momento. Então é nesse período que a gente começa a observar o crescimento de pelos, seja na região axilar, seja na região pubiana. Nós observamos que essa pelificação, inicialmente é bem fininha, é bem ralinha, depois vai ficando mais grossa, mais encaracolada, vai descendo até mesmo para a região ali da raiz da coxa. É nesse período que as meninas começam a apresentar um aumento ali do brotinho mamário, começa a telarca, começa a crescer as mamas. Nos meninos, acabamos observando ali o crescimento da região escrotal. É muito marcado nas meninas o início do ciclo menstrual. É nessa fase que a presença dos familiares, a presença dos pais, dos amigos, da escola se faz muito importante, que é uma fase muito marcante para todas as jovens, para todas as meninas. Transparência nesse processo é fundamental para que ele não seja traumático. Por isso, tudo que é visto em sala é de conhecimento dos pais, para que eles também ajudem no desenvolvimento dos filhos. A gente fez um momento com os pais da série, todos juntos, para dizer como era que a gente ia abordar, fazer uma memória de como foi esse processo na vida dos pais. Foi um bate-papo assim, bem legal. E aí eu disse, mais ou menos como era que eu ia fazer. Também vão tarefas para casa, questionários sobre como foi a adolescência na época dos meus avós, na época dos meus pais, como é que está sendo na minha época, porque essa entrevista em casa faz com que eles entrem assim, com mais propriedade para entender os conflitos de gerações que podem surgir. Exatamente, tá aí, minha gente. Então, as mães, os pais, fiquem atentos, aos sinais dos seus filhos. Os filhos vão estar crescendo, tudo vai aparecendo, Tem crianças, que vão nascendo os pelinhos logo cedo, gente, criança com 5, 6 anos hoje, tá aí já começando, a entrar na puberdade. Então, pais, mães, não se assustem, muito pelo contrário, ajudem seus filhos, conversem com eles, sobre este assunto. É importante que vocês passem segurança para que eles cresçam se sentindo seguros e sabendo que vai ter várias etapas na vida deles, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham um dia maravilhoso.